Oi, pessoal. Bom dia. Vamos lá. Continuamos aqui com o nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim em família, né? A gente está no vídeo de número 27, aqui com todos os percalços que estão acontecendo e sempre acontecem. Sempre não, aconteceram. Alguns percalços, né, que vão acontecendo aí, a gente vai levando um dia de cada vez. Hoje a gente vai ler Números de 9 a 13 e como a gente sempre faz, a gente faz uma introdução do assunto que não tem nada a ver e que vem na cabeça. Qual o assunto que vem na cabeça? Tá até preocupado ali. O assunto que vem na cabeça são o contraste. O que é o contraste? O contraste é isso aqui, ó. Tem um moreno, tem uma clara, né? Tem uma loira. Tem a luz e a escuridão, tem o bem, tem o mal, sempre tem um contraste, né? E o contraste serve para quê? Para destacar o outro lado, entendeu? O contraste não quer dizer que é bom e nem ruim, é só um contraste, né? E o contraste serve para evidenciar o outro lado. Então, para que exista branco e preto, você tem que contrastar, senão você não consegue ver o preto no branco e nem o branco no preto, entendeu? Porque se for tudo branco, você não vê contraste, você não vai ver diferença. E se for tudo preto também, você não conseguiria ver diferença entre um e outro. Então os contrastes existem para você se ver melhor, para você ver o outro melhor, para você ver as coisas melhores, né? Para destacar realmente. O contraste é necessário, mesmo que a gente não goste. Então às vezes vão ter pessoas que vão contrastar com o seu jeito e você vai estar se adaptando a ele mesmo assim. Por quê? Porque se não for assim, você não consegue ver você e nem ver ela. E o contraste, ele na vida da gente é muito comum, toda hora tem, né? Não quer dizer, como eu disse no início, que é bom nem ruim, é só um contraste. São jeitos diferentes, pessoas diferentes que contrastam em relação ao que a gente pensa, que a gente acha que é certo, que a gente acha que é justo, mas está tudo bem, é assim, é só um modo de identificação do outro lado, né? Para que você consiga se ver dentre os lados, beleza? Então vamos ler aqui hoje, como eu falei, no nosso vídeo de número 27, vamos ler Números de 9 a 13. A Cristiana vai fazer a leitura pra gente e a gente vai começar falando da celebração da Páscoa, ok? Vamos lá. Celebração da Páscoa. 2 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito, no primeiro mês, Javé falou a Moisés no deserto do Sinai. Os filhos de Israel celebrarão a Páscoa na data marcada. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, celebrarão a festa conforme todos os seus estatutos e normas. Moisés mandou os filhos de Israel celebrar a Páscoa. E eles a celebraram no dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, no deserto do Sinai. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que Javé tinha ordenado a Moisés. Alguns homens estavam impuros porque haviam tocado um cadáver, e nesse dia não poderão celebrar a Páscoa. Apresentarão-se no mesmo dia Moisés e Araão, e lhes disseram: estamos impuros porque tocamos num cadáver. Por que não deixa trazer nossa oferta a Javé no tempo determinado, junto com os outros filhos de Israel? Moisés respondeu: esperem até que eu saiba o que Javé vai ordenar a respeito de vocês. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: se alguém de vocês ou de seus descendentes estiver impuro por ter tocado num cadáver ou estiver numa longa viagem, deverá celebrar a Páscoa de Javé no dia 14 do segundo mês ao entardecer. Comerão a Páscoa com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deverá sobrar nada para o dia seguinte, nem se quebrará osso nenhum do cordeiro. Deverão celebrar a Páscoa conforme o ritual. Quem estiver puro ou não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, será excluído de seu povo. Porque não trouxe a oferta para Javé no tempo certo, deverá carregar a própria culpa. O imigrante que mora entre vocês deverá celebrar a Páscoa de Javé conforme o ritual e os costumes das festas. O mesmo ritual vale tanto para o imigrante como para o nativo do país. Discernir a vontade de Deus. No dia em que foi montado o santuário, a nuvem cobria o santuário, isto é, a tenda da reunião, e desde o entardecer até o amanhecer, ela ficava sobre o santuário com aspecto de fogo. Acontecia sempre o mesmo. De noite, a nuvem cobria o santuário, tomando aspecto de fogo até o amanhecer.
Quando a nuvem se elevava sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. Quando ela parava, eles aí acampavam. Eles se punham em marcha ou acampavam, conforme a ordem de Javé. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre o santuário. Se a nuvem permanecia muitos dias sobre o santuário, os filhos de Israel observavam a ordem de Javé e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o santuário, então permaneciam acampados ou partiam, de acordo com a ordem de Javé. Às vezes, a nuvem ficava desde o entardecer até o amanhecer, e quando ela se levantava ao amanhecer, eles se punham em marcha. Outras vezes ficavam um dia e uma noite, e quando ela se levantava, eles partiam. Outras vezes ainda, a nuvem permanecia 2 dias, 1 mês ou até 1 ano. Os filhos de Israel ficavam acampados e não partiam. Quando a nuvem se levantava, então partiam. Eles acampavam ou partiam de acordo com a ordem de Javé. Respeitavam a ordem de Javé que era comunicada por Moisés. Deus convoca o povo. Javé falou a Moisés: faça 2 trombetas de prata lavrada para convocar a comunidade e dar o toque de partida para os acampamentos. Ao toque das 2 trombetas, toda a comunidade se reunirá com você na entrada da tenda da reunião. Quando for tocada uma só trombeta, os chefes dos clãs se reunirão com você. Ao primeiro toque agudo, os que estiverem acampados a leste se colocarão em movimento. Ao segundo toque, partirão os que estiverem acampados no sul. Será dado um toque para que se ponham em marcha, para convocar a assembleia e dará um toque, mas não agudo. Os sacerdotes, filhos de Arão, ficarão encarregados de tocar as trombetas. Essa é uma lei perpétua para vocês e seus descendentes. Quando vocês estiverem no seu país e tiverem que sair para lutar contra o inimigo que o esteja oprimindo, vocês tocarão a trombeta para o combate. Então Javé, o seu Deus, se lembrará de vocês e o salvará de seus inimigos. Também nos dias de festas, solenidades ou começo de mês, vocês tocarão as trombetas para anunciar os holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o seu Deus se lembrará de vocês. Eu sou Javé, o Deus de vocês. O povo de Deus em marcha. Partida para a terra prometida. No dia 20 do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou sobre o santuário da aliança. Então os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai, conforme sua ordem de marcha. E a nuvem parou no deserto de Farã. São estes os que partiram em primeiro lugar, conforme a ordem de Javé, transmitida por Moisés. Em primeiro lugar, partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Judá, por esquadrões, sobre as ordens de Naazon, filho de Aminadab. Judá estava acompanhado pelo esquadrão dos filhos de Issacar, chefiado por Natanael, filho de Suá, e pelo esquadrão dos filhos de Zabulon, chefiado por Eliabe, filho de Elon. Em seguida, o santuário foi desmontado, e partiram os filhos de Gerson e os filhos de Merari, encarregados de transportar o santuário. A seguir, partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Ruben, por esquadrões, sob as ordens de Elisu, filho de Zedeu. Ruben estava acampado pelo esquadrão dos filhos de Simeão, chefiado por Salamiel, filho de Surizadai, e pelo esquadrão dos filhos de Gade, chefiado por Eliasaf, filho de Reuel. Partiram então os filhos de Caate, encarregados de transportar o santuário, de modo que o santuário já estaria montado quando eles chegassem. Partiu depois a bandeira do acampamento dos filhos de Efraim, por esquadrões, sobre as ordens de Elisama, filho de Amiúde. Efraim estava acompanhado pelo esquadrão dos filhos de Manassés, chefiado por Gamaliel, filho de Fadassu, e pelo esquadrão dos filhos de Benjamim, chefiados por Abidã, filho de Gedeão. Por último, fechando a retaguarda, partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Dan, por esquadrões, sob as ordens de Aiezer, filho de Amizadai. Dan estava acampado pelo esquadrão dos filhos de Azer, chefiado por Fegiel, filho de Ocrã, e pelo esquadrão dos filhos de Neftali, chefiado por Aira, filho de Enã. Foi essa a ordem de partida por esquadrões dos filhos de Israel quando se puseram em marcha. Moisés disse ao seu sogro Robabe,
filho de Raquel, o Madianita. Vamos partir para o lugar que Javé prometeu dar para nós. Venha conosco e os trataremos bem, porque Javé prometeu coisas boas para Israel. Robabe respondeu: não vou, prefiro voltar para a minha terra natal. Moisés insistiu: não nos abandone, porque você conhece o deserto e os lugares onde podemos acampar. Você pode ser o nosso guia. Se você for conosco, nós repartiremos com você as coisas boas que Javé nos der e o trataremos bem. Partiram então da montanha de Javé e andaram durante 3 dias. Durante todo o tempo, a arca da aliança de Javé ia na frente, providenciando um local onde eles pudessem descansar. Durante o dia, a nuvem de Javé ficava sobre eles, desde quando partiram. Quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Javé, que teus inimigos se dispersem e os que te odeiam fujam da tua presença. Quando a arca estava em repouso, Moisés dizia: descansa, Javé, entre as multidões de Israel. Liberdade é conquista contínua. O povo começou a queixar-se a Javé de suas desgraças. Ao ouvir a queixa, a ira deles se inflamou e o fogo de Javé começou a devorar uma extremidade do acampamento. O povo gritou a Moisés. Este intercedeu junto a Javé em favor deles e o incêndio se apagou. Esse local se chamou lugar do incêndio, porque aí o fogo de Javé ardeu contra eles. A multidão que estava com eles ficou faminta. Então os filhos de Israel começaram a reclamar junto com eles, dizendo: quem nos dará carne para comer? Temos saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Agora perdemos até o apetite porque não vemos outra coisa além desse maná. O maná era parecido com a semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo se espalhava para juntá-lo e o esmagava no moinho ou moía no pilão. Depois o cozinhava numa panela e fazia bolos, com gosto de bolo amassado com azeite. À noite, quando caía orvalho sobre o acampamento, caía também o maná. O problema da liderança. Moisés ouviu o povo reclamar, cada família na entrada da própria tenda, provocando a ira de Javé. Moisés ficou desgostoso e disse a Javé: por que tratas tão mal o teu servo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de me impedires o peso de todo este povo? Por acaso fui eu que concebi ou dei à luz este povo, para que me digas: toma este povo nos braços, de maneira que a ama carregue a criança no colo, e leve-os para a terra que eu jurei dar aos pais deles? De onde vou tirar carne para dar a todo esse povo? Eles vêm a mim reclamando: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não consigo carregar este povo, pois supera as minhas forças. Se é assim que me pretendes tratar, prefiro a morte. Concede-me esse favor e eu não terei que passar por essa desgraça. Meu telefone responde bem. Liderança participada e representativa. Javé respondeu a Moisés: reúna 70 anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e magistrados do povo. Leve-os à tenda da reunião para que se apresentem aí com você. Eu descerei aí e falarei com você. Separarei uma parte do espírito que você possui e passarei para eles, a fim de que repartam com você o peso do povo e você não tenha mais que carregar sozinho. Então você dirá ao povo: santifique-se para amanhã, e vocês comerão carne, pois vocês reclamaram a Javé dizendo: quem nos dará carne para comer? No Egito estava melhor. Pois bem, Javé dará carne para vocês comerem, e vocês não comerão apenas um dia ou dois, 5, 10 ou 20. Pelo contrário, vocês comerão um mês inteiro, até ficarem enjoados e vomitarem, porque rejeitaram Javé que está no meio de vocês e reclamaram dizendo: por que saímos do Egito? Moisés disse: o povo que está comigo conta com 600.000 pessoas adultas, e tu dizes que darás carne para eles comer o mês inteiro. Ainda que matássemos as vacas e ovelhas, isso não seria suficiente,
E ainda que reuníssemos todos os peixes do mar, nem assim lhes bastariam. Javé respondeu a Moisés: será que o meu poder diminuiu? Você verá se a minha palavra vai cumprir-se ou não. Moisés saiu e comunicou as palavras de Javé ao povo. Depois reuniu 70 anciãos do povo e os colocou ao redor da tenda da reunião. Então Javé desceu na nuvem, falou com Moisés, separou uma parte do espírito que Moisés possuía e a colocou nos 70 anciãos. Quando o espírito pousou sobre eles, puseram-se a profetizar, mas depois nunca mais o fizeram. Plena participação popular. 2 homens do grupo tinham ficado no acampamento. Um deles chamavam Eudade e o outro Medade. Embora estivessem na lista, não tinham ido à tenda, mas o Espírito pousou sobre eles e começaram a profetizar no acampamento. Um jovem foi correndo contar a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a juventude era ajudante de Moisés, interveio. Moisés, meu senhor, proíba-os de fazer isso. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúme por mim? Oxalá todo o povo de Javé fosse profeta e recebesse o espírito de Javé. E Moisés voltou ao acampamento junto com os anciãos de Israel. Quem não participa é excluído. Javé levantou do mar um vento que arrastou bandos de codornizes, fazendo-as cair no acampamento. Então, no raio de um dia de viagem ao redor do acampamento, o chão ficou coberto delas, formando uma camada de quase 1 metro de altura. O povo passou o dia todo, a noite e o dia seguinte, recolhendo codornizes. Quem recolheu menos chegou a juntar 10 cargas de burro, e os que estenderam ao redor do acampamento. Estavam ainda com a carne na boca, sem ter mastigado, quando a ira de Javé se inflamou contra o povo, ferindo-os com grande mortandade. O lugar ficou sendo chamado de cemitério de avidez, porque aí o povo enterrou as vítimas e sua avidez. Daí partiram para currais, onde acamparam. Não traiu o projeto inicial. Maria e Araão falaram contra Moisés por causa da mulher Xuxita que ele havia tomado como esposa. Eles disseram a Moisés: será que Javé falou somente a Moisés? Não falou também a nós? E Javé os ouviu. Moisés era um homem mais humilde entre todos os homens da terra. De repente, Javé disse a Moisés, Araão e Maria: vão os 3 para a tenda da reunião. Os 3 foram e Javé desceu numa coluna de nuvem, colocou-se à entrada da tenda e chamou Araão e Maria. Eles se aproximaram e Javé disse: ouçam o que vou lhes dizer. Quando entre você é um profeta, eu me apresento, e ele em visão e falo com ele em sonhos. Não acontece assim com o meu servo Moisés, que é homem de confiança em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, às claras e sem enigmas, e ele vê a figura de Javé. Por que vocês se atreveram a falar contra o meu servo Moisés? A ira de Javé se inflamou contra eles, e Javé se retirou. A nuvem se afastou da tenda, e a pele de Maria ficou toda esbranquiçada, como a neve. Ao voltar-se para ela, Araão viu-a com a pele esbranquiçada. Araão disse a Moisés: por favor, meu senhor, não peça contas da culpa pelo pecado que tivemos a loucura de cometer e qual somos culpados. Não deixe que Maria permaneça como um aborto que já sai do ventre da mãe com a carne meio corcomida. Moisés suplicou a Javé: por favor, conceda-lhe a cura. Então Javé disse a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido na cara, ela ficaria difamada por 7 dias. Pois então que ela fique isolada por 7 dias fora do acampamento e só depois seja admitida novamente. Isolaram Maria durante 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu antes que ela voltasse. Depois partiram de currais e foram acampar no deserto de Farã. Não se acovarde diante da realidade. Javé falou a Moisés: mande gente para explorar o país de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Mande um de cada tribo e que todos sejam chefes. Seguindo a ordem de Javé, Moisés os enviou no deserto de Farã. Todos eram chefes dos filhos de Israel e seus nomes são os seguintes: da tribo de Ruben, Samuama, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri; da tribo de Judá, Calebe, filho de
Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Falti, filho de Rafu. Da tribo de Zabulon, Gediel, filho de Sode. Da tribo de Manassés, filho de José, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Assé, Setum, filho de Miguel. Da tribo de Niftali, Naabe, filho de Vapice. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou explorar o país. Quanto a Oséias, filho de Num, Moisés lhe deu o nome de Josué. Moisés mandou que eles explorassem o país de Canaã e lhes falou: subam pelo deserto de Neguebe até chegar à montanha. Observe como é o país e seus habitantes, se são fortes ou fracos, poucos ou numerosos. Vejam se a terra é boa ou ruim, como é que são as cidades onde moram e são abertas ou fortificadas. Vejam se a terra é fértil ou estéril, se tem árvores ou não. Sejam corajosos e tragam frutos da terra. Era o tempo em que a uva começava a amadurecer. Eles subiam e exploravam o país desde o deserto de Sim até Robe, junto à entrada de Emate. Subiram pelo deserto e chegaram a Hebron, onde viviam Eimã, Sessai e Tomai, filhos de Enaque. Hebron tinha sido fundada 7 anos antes que Tanis do Egito. Chegando ao vale do cacho, cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas e o penduraram numa vara transportada por 2 homens. Colheram também romãs e figos. Esse lugar ficou sendo chamado Vale do Cacho, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel aí cortaram. 40 dias depois, voltaram os exploradores e se apresentaram diante de Moisés, Araão e toda a comunidade de Israel no deserto de Farã, em Cádiz. Diante deles e da comunidade, fizeram seu relatório e mostraram os frutos da terra. O relatório deles foi o seguinte: entrarmos na terra onde você nos enviou. É uma terra onde corre leite e mel, e aqui vocês podem ver os frutos dela. Mas o povo que mora no país é poderoso, e as cidades são grandes e fortificadas. Também vimos aí os filhos de Enaque. Os amalecitas ocupam a região do Neguebe. Os heteus, amorreus e jebuseus vivem nas montanhas. Os cananeus moram junto do mar e às margens do Jordão. Então Calebe fez o povo ficar em silêncio diante de Moisés e falou: temos que subir e tomar posse dessa terra. Nós podemos fazer isso. Mas os homens que haviam acampado Calebe replicaram: não podemos atacar esse povo porque ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel começaram a pôr-se defeitos na terra que haviam explorado. A terra que fomos explorar é uma terra que devora seus habitantes. O povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aí nós vimos gigantes, os filhos de Enaque, que são gigantes mesmo. Tanto para nós próprios como para eles nos parecíamos gafanhotos. Bom, vamos lá. Aqui a gente viu alguns códigos, né, da Bíblia Sagrada. E no vídeo número 27, lendo números de 9 a 13, a gente vê alguma coisa aqui sobre a Páscoa, ainda falando sobre a Páscoa. Aqui repete o que já foi falado, né, como que era, o que era a Páscoa e tal, passo a passo, o que tinha que ser feito, algumas coisas dela. Umas coisas aqui que mudou um pouco foi como que eles estavam fazendo os modos operantes da Páscoa, né? Porque a Páscoa, ela existe, né? Ela passou a existir para comemorar a libertação do povo de Israel do Egito. Não sei se vocês lembram, o pessoal de Israel era escravizado no Egito, né? Foram escravizados por longos tempos no Egito. E aí eles saem, né? Aquele acordo com o faraó lá, que foi uma luta para sair de lá, né? Todas as pragas do Egito aconteceram enquanto eles não tomavam a decisão de sair ou não, né? Se o faraó não deixava também. E aí o pessoal saiu. Então, a partir disso foi instituída a Páscoa para comemoração. E é interessante porque toda vitória, toda conquista, toda coisa que a gente tem na vida da gente, eu aprendi isso também em vários cursos que eu já fiz na vida,
que toda vitória que você tem que comemorar, desde as pequenas até as grandes vitórias. Que seja internamente, você faz... Você manda um comando pro seu cérebro falando, olha, é assim que se faz, entendeu? E vitória é feita para comemorar, porque seu cérebro passa a entender que aquilo é bom. Se você tem uma vitória e não comemora, seu cérebro passa a entender que aquilo é normal e tá tudo bem, aquilo ali talvez não é nada, não teve grande diferença. Então toda vitória, comemore, né? Então a Páscoa é uma vitória da libertação. A Páscoa eu vou até observar mais isso aí, porque tem um valor na minha vida que é muito grande, o Cristiano sabe muito bem disso, que é a minha liberdade. E a Páscoa é a comemoração da liberdade, né? Interessante isso. Então, Páscoa, comemoração da liberdade. Comemore suas vitórias. Outra aqui também, a Arca da Aliança, ela ia na frente sempre, né? O pessoal ia com a arca, então quando eles iam fazer o trajeto dentro do deserto, eles levavam a arca, então de manhã, é como se eles acionassem a arca e falavam, olha, a arca, vamos pegar e tal, fazer uma espécie de oração, e saía com ela no deserto, na frente, à frente, e de noite, quando parava e tal, eles também deixavam a arca e falavam, descanse em paz e tal, aí pra gente descansar agora, que é hora de se acalmar e dormir, né? O que isso quer dizer pra gente também, que eu acho interessante, é o código, né? A arca, ela representava todo o conhecimento e a palavra, as leis estavam tudo dentro dela. Todo o conhecimento, toda a letra, toda a escrita das leis estava dentro dela, a Constituição estava ali dentro. Então a arca representava a palavra. E o que acontece? A arca seria um símbolo, né? Agora vamos trazer para a vida real. Quando você tem a palavra e a ideia, se você joga isso na frente, as ações vêm atrás. Não sei se vocês conseguiram entender. Quando você joga através da palavra, vou dar um exemplo. Suponha que você quer fazer alguma coisa, você tem a ideia, depois você fala, sei lá, eu vou mudar para os Estados Unidos. Pensei, tenho ideia, mudar para os Estados Unidos. Depois eu falo, vou mudar para os Estados Unidos, então eu me remeto aos Estados Unidos. Né? Todo o meu pensamento, toda a minha lógica, tudo aquilo ali vai na frente. Aí depois vem a minha ação, eu mudo para os Estados Unidos. Aí depois que vem o corpo, vamos dizer assim, né? Então a ideia vai na frente, né? A palavra, ela fortalece a ideia, né? Quando você fala, ou quando você escreve isso, ele fortalece a ideia, depois o corpo vem atrás. Como você mandasse para o universo. Como você mandasse para o universo. Isso aí chama programação neurolinguística, para quem não conhece, tá? O poder da programação neurolinguística é absurdo. Então aqui eles usam uma coisa física, né? Uma coisa sagrada, vamos dizer assim. Né? A arca que representava tudo isso, fala assim, isso aqui vai na frente, todo o povo vai atrás, acompanhando isso daqui. Então é uma ideia, tá? Então se for, a gente não sabe como que a Bíblia foi escrita ainda, estamos aqui tentando entender várias coisas, né? Mas se for por parte vamos dizer assim, de exemplos ou de sugestões, né, metáforas, talvez seja essa metáfora, manda a palavra na frente e depois as coisas acontecem baseado naquilo que está ali à frente, né? Outra coisa aqui também que Moisés sofreu lá foi um problema com a liderança, que é normal. Todo mundo que é líder, eu vou falar para vocês, sejam líderes. Começam sendo líderes de vocês mesmo, não sejam nunca escravos de ninguém, nem de você, entendeu? Seja livre. Se for para ser escravo, que seja de Deus, que seja para fazer aquilo que Ele quer aqui. Então, se por acaso alguém, você chegar assim, eu tenho que obedecer a alguém, que você chegar nessas coisas, lembre-se, é Deus. É isso, você obedece mesmo. Esse aí, todos nós temos que ser servos dele. É porque ele que nos deu o dom na vida, o dom de tudo, e é uma questão de lógica. A partir do momento que você segue, vem a consequência. O contrário também acontece. Quando você não segue, tem a consequência negativa disso aí, de não seguir, né? Então é bem por aí. Mas Moisés teve um problema de liderança e você imagina, ele tinha 600 mil pessoas, adultos, mais de 600 mil adultos ali sobre a guarda dele. E todo mundo reclamando. Aí Moisés chega para Javé, para Deus, e fala assim, pô, né, você me tá com uma tarefa dessa, você pede para mim dar os primeiros passos, que depois você vai, né, me passar o resto da história, porque eu devo fazer, né, o resto das ordens. E aí agora fica esse pessoal aqui pedindo carne. Só carne. E aqui eu não sei o que eu falo com ele, não, me ajuda aí. Usando a parte da metáfora também, a gente pode pensar também que esse pessoal estava meio animalizado,
Então vamos pensar um animal bem selvagem mesmo, que gosta só de carne, carne, carne. E aí Javé, e ele fala assim, como é que eu vou lidar com esses... Imaginando que podia ser uma metáfora ou não. Como é que eu vou lidar com esse pessoal que está só reclamando, querendo carne, carne, carne? Javé vem para ele e fala assim, junta aí 70 anciões são pessoas mais velhas, junta 70 pessoas que eu vou dividir a liderança. Então ele começa a fazer uma lógica administrativa, onde você coloca líderes, setores, vamos dizer assim, e ele coloca e subdivide a administração. E ele começa a ter controle do povo ali e tal, e o pessoal começa a ter mais gente para ajudar ele a cuidar, a liderar esse povo todo, né? E, de novo, com a lógica do setênio, do 7, 70, na Bíblia toda hora 7, 70, e por aí vai, né? 28, como diz, é uma lógica do 7, né? Procurem saber disso, o setênio é muito forte, muito importante, os números falam por si só. Hoje eu estava vendo um negócio falando que Deus criou uma fala, né, de uma pessoa aqui, o Pablo, contando que quem que Deus criou primeiro foi... O que Deus criou primeiro? Foi as pessoas ou foi os números? Aí na fala dele ele fala que não foram... Aí os outros, as pessoas não foram as pessoas, foram os números. Quer dizer que como se o mundo fosse um algoritmo. Para quem não sabe, a linguagem de computador, toda a base da linguagem de computador é 0 e 1. 01, 01, 01, 01, 01, 01, 0001, 01, 01. E quando você junta 8, 0 e 1 em lógicas alternadas, você forma um byte. Então tem um bit, que é 0 e 1, e tem um byte, que é a soma de 8 bits. Então é como se você contasse, se fosse números, é como se fosse de 0 a 9. Você tem 0 a 9, você tem 9 números, né? Aliás, 8 números mais o 0. Mas você tem 8 números mais o 0. Com essa lógica, toda a linguagem de computador é feita em cima disso. Por que 0 e 1? 0 e 1 é basicamente sim, não. Sim, não. Sim, sim, não, não. A lógica de computador é sim para isso e não para o resto. Entendeu? Então, o computador, a parte cognitiva da máquina, ela trabalha com sim e não. É julgamento, entendeu? E acredita-se, né, nas palavras do Pablo, que o mundo também foi criado desse jeito. E se parar para pensar um pouquinho, até isso já é uma coisa meio minha aqui. Eu falo isso com os outros. Eu falo assim, ó, eu não sei como que o mundo funciona, como foi criado. Mas para mim tem alguma coisa a ver com a matemática, porque tudo se explica pela matemática. Inclusive a matemática é universal. As línguas não, mas a matemática é. Vocês perceberam que o computador ele transforma uma realidade virtual em praticamente uma coisa real através da matemática? Vocês perceberam que com a matemática você explica tudo, cromossomos, geometria, tudo? Então, para mim, se Deus comunica com a gente, é através da matemática. A geometria sagrada, né, que tanto falam ali no pessoal aí das cabalas, das coisas ali, dos estudos esotéricos, né? Então, assim, para mim a matemática, o tempo é contado em números, entendeu? A matemática realmente... um remédio, né, que fala em horas. Realmente a matemática, ela está o tempo inteiro presente. Então, acredito eu também, assim como o Pablo, faz muito sentido para mim, pelo menos quando eu vi falar isso aqui hoje, eu falei, para mim também faz sentido. Parece que o mundo criou como se fosse Matrix, é um algoritmo, e depois a gente fica numa lógica ali mental, parece que a gente está, mas não está, e parece que tudo é real, mas é tudo uma realidade imaginativa, né? E por aí vai. Bom, outra coisa também que falou aqui, né, sobre explorem o país de Canaã, né? Javé dá uma ordem, fala, ó, entre pelo deserto, subam até a montanha e observem a cidade, né? Observe seu povo, veja se o povo é forte ou fraco, veja se a terra, se ela é fértil ou não, né? Observem tudo. Para conquistar um lugar, para você entender de algo, você tem que observar. Tá aí outro código. E para você observar, ia falar assim, ó, entra pelo caminho do deserto e suba a montanha. Como é que você observa do melhor ângulo, do ângulo que você vê o todo? E por que ver o todo? Porque as pessoas tendem a ver partes e tomar decisões pelas partes. E as decisões a gente toma pelo todo, entendeu? É como se fosse um organismo. Uma cidade é um organismo, uma pessoa é um organismo, uma ideia é um organismo. O organismo é um todo. Então vamos pensar o organismo Fábio. O organismo Fábio ele é um todo, ele é um corpo completo, braços, mão, olho, cabeça, tudo ali, certo? Então eu sou um organismo. Nesse momento eu estou usando parte desse organismo, ou seja, eu estou focado na fala. Então a gente
entende, olha, na hora que você para do foco, você volta pro todo, você entende o todo. O todo sou eu, mas agora eu tô focado na fala. Então é isso, a visão de território é isso, ó, veja o todo e foque na terra, foque nas pessoas, foque, observe separadamente as partes. Mas lembre sempre do todo, daí a visão privilegiada do alto da montanha. Isso aí também na vida da gente vale para tudo que você vai fazer, quando você for tomar uma decisão, ter algum aprendizado, olhe o todo, não a parte. A parte você usa o foco. Eu vou pegar essa caneta, não preciso de usar meu pé. Faz parte de um todo o meu pé. Mas agora eu tô pegando essa caneta com a minha mão. Eu tô focado aqui, ó. Beleza? Eu voltei, hora nenhuma eu esqueci do meu pé. Eu sei que tá lá embaixo. Não tá agindo agora. Mas para que eu chegasse até aqui, precisou dele. Então, talvez eu nunca chegaria a essa caneta, a segurar ela, se não fosse o meu pé, para trazer ela até aqui. Entenderam? Então, lembre sempre do todo. A Bíblia é cheia de códigos, como sempre, né? Ela sempre nos ensina, a gente observa, como a gente fala, a gente tenta não julgar, mas julga, né? E fica tentando adivinhar aqui, mas com isso a gente vai aprendendo. Tô amando ler isso aí, tá me dando curiosidade, me dá vontade de ler. Acho que a Cristiane também, que agora tá me chamando, não, vamos ler, expressa. Sinto falta já. Uma leitura instigante. Puxa a gente, beleza? É isso aí, pessoal. Ficamos aqui com mais um vídeo, o vídeo número 27, números de 9 a 13. Muito obrigado e amém. Bom dia. Que Deus nos ajude sempre.